Bom, sejam todos muito bem-vindos para a nossa formação de hoje. Nós estamos reunidos em oração, já fizemos o nosso terço por todas as pessoas que pediram orações para nós, pelo nosso clero, pelo nosso Papa, pelos nossos padres, que estão todos doentes, né? Padre Marcos, Padre Everton, que Deus misericordioso esteja com todos. E hoje nós vamos estar fazendo a lição de número 40, do livro 3. Nós estamos aqui caminhando já, desde a 37, né? Desde a lição 37, e nós vimos caminhando o ato do penitente, né? 38. Do 38 nós começamos, que foi a primeira parte, assim, o que o penitente tem que fazer. O primeiro seria o exame de consciência, que foi a 38 que nós vimos. A 39 nós vimos a contrição, o ato de contrição, da pessoa consegue estar contrito junto de Deus. E hoje nós vamos ver, né, o terceiro ato dos penitentes, que é a confissão. Para isso, nós chamamos o João Vitor Perazzo, né? Ele vai apresentar para nós, também a Gislene, que vai estar lendo para nós. Se ela não chegou, ela deve já estar entrando. Eu gostaria, sim, e antes dele se apresentar, nós pedíssemos a Nossa Senhora que venha estar presente, que venha abençoá-lo, que venha conduzi-lo, conduzir a ele, ao leitor, as pessoas que vão estar fazendo as partilhas, né? Que nós possamos fortificá-los com a graça de Jesus, com a presença de Maria, com o carinho, com o amor, com o colo de Maria. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus esteja conosco, nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, João, seja muito bem-vindo, se apresente para nós. Muito obrigado. Pode deixar. Boa noite a todos, muito obrigado pela acolhida, por me receberem tão bem. Meu nome é João Vitor, eu sou daqui da cidade de Presidente Bernardes, participo da nossa paróquia aqui, paróquia Nossa Senhora Aparecida, tenho 24 anos, e hoje é um motivo de muita alegria a gente estar aqui reunidos, falando de algo tão importante para a nossa salvação, que é a confissão, né? Vamos prioridade aí ao que já havia sido falado nas aulas anteriores, para que a gente possa se aprofundar mais e conhecer e melhor viver a nossa fé católica. Está presente, Claudinei? Tô aqui. Oi, querida. A Gi nós todos conhecemos. Fala um alôzinho para nós aí, Gi. Boa noite a todos, Pai de Misericórdia. Corri, mas cheguei, deu tempo, graças a Deus. Estou aqui de primavera. Estava no trabalho, voltei hoje. Estou aqui de primavera, Cenáculo Mãe da Misericórdia. Estamos aí para ajudar. Sempre. Essa lição é meio compridinha, então vamos estar iniciando para podermos desenvolver todo esse assunto. Pode passar, né? Aí. Tá bom. Para então todos fechem o microfone para não atrapalhar, tá bem? Só os dois que ficam com o microfone aberto. Qualquer coisa ele pede para ir parando, né? Tá bom, pode deixar aqui, qualquer coisa eu falo. Tá bom, então. Então vamos lá. Sagrada Escritura, segundo Samuel 12, do 13 ao 15. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezastes o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu.
E Natã voltou para sua casa. Salmo 37, 38, 19. Eu confesso, Senhor, a minha culpa. Sinto grande aflição por meus pecados. Então vamos lá, gente. Ao observarmos essas passagens, facilmente nós podemos perceber o quão prejudicial o pecado é para nossas vidas. O quanto o pecado nos prejudica, nos fere, nos machuca. Nós somos humanos, nós somos falhos, e muitas vezes nós caímos, nós pecamos, né? Nós vamos falar hoje de confissão, muitas vezes a gente se confessa e logo depois, em sequência, a gente já peca novamente, às vezes a gente volta a cometer os pecados que a gente tinha acabado de confessar. Isso se dá por conta da nossa fraqueza, da nossa pequenez. Mas nós precisamos saber que o pecado nos ofende a Deus e ofende a nós. Precisamos ter claro na nossa mente que o pecado é uma grande ofensa contra Deus. Todas as vezes que nós pecamos, seja mortal ou venialmente, nós estamos nos afastando um pouco de Deus, né? E a maneira de nós nos reconciliarmos, de nós voltarmos para Deus, é através da confissão. O Salmo vai dizer ali, sinto grande aflição dos meus pecados. E é muito importante que nós sintamos um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, como já foi falado quando foi falado do ato de contrição na semana passada, né? De termos um grande arrependimento, uma grande dor pelos nossos pecados. Aqui no slide não tem essa passagem, mas eu gostaria de fazer uma menção à passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele foi embora, todos nós sabemos a história, e depois de uma vida de pecado, ele resolveu voltar. E quando ele voltou, ele já não foi lá no quarto que era dele, não foi na sala da casa. Primeiro ele fez uma confissão para o pai. Ele disse, meu pai, pequei contra Deus e contra ti. O filho, ele reconheceu e confessou os seus pecados, e o pai se alegrou. O pai se alegrou, acolheu, deu um manto novo, mandou colocar anel novo, sapatos novos, e amou, perdoou e amou aquele filho. Assim é com o nosso Senhor. Quando nós resolvemos nos voltar para a confissão, nós resolvemos nos reconciliar com Ele, Ele faz mais ainda por nós. O Senhor nos espera sempre para que nós possamos nos reconciliar com Ele através desse sacramento. Podemos seguir. Catecismo 1456. A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, esperar após que terem seriamente examinado, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os 2 últimos preceitos do Decálogo 47, porque, por vezes, esses pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. Quando os fiéis se esforçam por confessar todos os pecados de que lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia divina. Os que procedem de modo diverso e conscientemente ocultam alguns, esses não apresentam a bondade divina, nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Porque, se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar o que ignora. Certo. Nós temos, como já foi dito, 4 atos do penitente. O primeiro ato é o exame de consciência, depois a contrição, o arrependimento, depois a confissão, que nós estamos falando hoje, e depois a satisfação. É importante que nós tenhamos uma verdadeira contrição, um verdadeiro arrependimento, ou seja, quando nós nos confessarmos, nós temos que ter a intenção de não voltar a pecar mais. Nós temos que ter claro que nós não queremos mais cometer aqueles pecados. Ah, João, mas e se eu confessar e depois voltar a cair? Se nós voltamos a cair por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa miséria, tudo bem, nós voltamos a nos confessar e o Senhor nos perdoa. Mas quando eu confesso, já pensando em pecar novamente, não abrindo mão daquele pecado, isso torna a minha confissão inválida.
né? Vamos pegar um exemplo, um homem casado está em adultério, tem um relacionamento com uma mulher fora do casamento, e aí ele vai se confessar, e ele confessa que pratica adultério, aí o padre pergunta, mas você terminou o seu relacionamento com a sua suposta amante, né? Tudo mais, o homem disse, não, para mim é bom, eu quero continuar assim. Então não tem como, diante de uma situação dessa, diante de um não arrependimento, porque isso mostra o fato de não arrepender, né? O padre dá absolvição. Nós precisamos ter a reta intenção de não pecar novamente, mesmo que a gente saia dali e acabe cometendo o pecado novamente, mas nós temos que ter a nossa consciência, o pensamento e a decisão de não voltar mais a pecar. Mas o que nós falaremos na hora da confissão? Meus irmãos, na hora da confissão é a hora de nós falarmos os nossos pecados. Mas que tipo de pecados? Nós falaremos os pecados mortais, né? Ou seja, os pecados de matéria grave, cometidos contra os 10 mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos que nós conhecemos, e também contra os 5 mandamentos da igreja. A maneira mais ideal de nós confessarmos, e aquilo que é recomendado para nós, é que nós falemos o número de vezes que a gente peca. Então, para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo. A pessoa faltou a uma missa dominical, uma missa de domingo, uma missa de preceito, sem ter justo motivo. Faltou porque foi passear, e não tinha um justo motivo, não era um caso de doença, nem nada disso. E aí a pessoa faltando a uma missa de preceito, ela está pecando contra o 3º mandamento, que é guardar domingos e festas. Essa pessoa que pecou contra esse mandamento, ela está em pecado mortal, ou seja, o pecado mortal, quando nós estamos em pecado mortal, nós não podemos receber a Sagrada Comunhão. Quando nós estamos em pecado mortal, nós rompemos a ligação que nós temos com o Senhor, e por conta disso a gente não pode receber a Sagrada Comunhão antes de recebermos a absolvição. Então, quantos finais de semana que eu faltei à missa? Então, eu faltei por 2 finais de semana. Então, eu vou confessar, padre, por 2 finais de semana, por 2 vezes, deixei de cumprir o preceito de ir à missa dominical, né? Às vezes, quando há muito tempo sem se confessar, por exemplo, uma pessoa que se converte depois de muito tempo, teve uma juventude desregrada, não sabe o número de vezes do pecado. Então, às vezes, é interessante falar o período, dos meus 16 aos meus 20 anos, eu cometi tal pecado, não sei o número de vezes, mas durante esse período, eu cometi várias vezes. E, além disso, é muito importante que nós confessemos com clareza, meus irmãos. Às vezes a gente quer rodear, quer colocar alguma coisa ou outra para disfarçar o nosso pecado, mas na confissão é o lugar de nós mostrarmos a nossa miséria e falarmos com clareza aquilo que nós fizemos, deixar claro o nosso pecado, né? Mais um exemplo, para ficar mais claro, os pecados contra a castidade. Se eu confesso isso e digo, padre, pequei contra a castidade, é algo muito amplo. Há muitos pecados contra a castidade. Então, nós precisamos exemplificar, né? Mostrar mesmo, padre, pequei contra a castidade fazendo isso, fazendo aquilo. Então, nós precisamos ser claros, né? A parte de baixo aqui do catecismo vai nos alertar para algo muito importante. Nós não podemos esconder nenhum pecado mortal por vergonha ou por qualquer outro motivo. O fato de eu omitir algum pecado voluntariamente, porque eu quis omitir, torna a confissão inválida. O que é totalmente diferente de quando eu acabo esquecendo por alguma coisa, eu tinha a intenção de confessar ali na hora, às vezes fiquei nervoso, não sei, acabou esquecendo. Aí é outra realidade. Na próxima confissão nós confessaremos isso, o que eu confessei naquela já vai ter sido perdoado. Mas quando eu omito voluntariamente, porque eu quero, porque eu não quis falar o pecado que eu cometi, seja lá qual for o motivo, torna a minha confissão toda inválida. Muitas vezes isso acontece porque nós temos vergonha, nós temos medo, mas nós precisamos entender que o sacerdote da confissão, ele age como persona Christi. O que é isso? É a pessoa de Cristo. O sacerdote está oculto ali no Cristo. O Cristo está oculto ali no sacerdote, é o Cristo que está ali ouvindo nossas misérias, ouvindo nossos pecados, e é Ele que vai nos absolver, nos dar o perdão e permitir que a gente reconcilie com Ele. Santa Faustina, no diário, daqui a pouco, vai falar algo relacionado a isso. Nós precisamos saber que não é o padre que está ali, é a pessoa do padre, mas é a pessoa de Cristo que está ali. É Cristo que quer nos ouvir e que quer nos dar o perdão. Podemos seguir. Catecismo. Já passou, Ney? Tá certo. 1458. 8. Sem ser estritamente necessária, a confissão das falhas cotidianas, pecados veniais, é, contudo, vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais
Ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo com maior frequência, neste sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. Aquele que confessa os seus pecados e o acusa, já está de acordo com Deus. Deus acusa os teus pecados. Se tu também os acusas, junta-te a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades distintas. Quando ouves falar do homem, foi Deus que o criou. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem que o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que começam as tuas boas obras, porque acusas as tuas obras más. O princípio das obras boas é a confissão das más. Praticastes a verdade e vens à luz. Dando continuidade ao que falei em cima sobre a questão de confessar os pecados mortais nós somos obrigados a confessá-los na confissão, né? Agora, os pecados veniais, eles não são obrigatórios de nós dizermos na confissão. Por que eles não são obrigatórios? Porque há outros meios de nós recebermos o perdão deles, como, por exemplo, o ato penitencial na Santa Missa. O ato penitencial na Santa Missa perdoa os pecados veniais, não os mortais. Os mortais são somente na confissão, mas os veniais são perdoados na Santa Missa. Porém, o catecismo da Igreja Católica, nosso catecismo e os santos, eles recomendam muito que nós façamos a prática de confessarmos também os nossos pecados veniais. Porque se a gente não tomar cuidado com os pecados veniais, a gente relaxar na luta contra eles, a gente vai acabar caindo no pecado mortal, né? É também um grande ato de humildade que nós temos de acusar os nossos pecados, aqueles pecados do dia a dia. Aqui na parte vai dizer assim, se tu também os acusas, junta-te a Deus. Então, a confissão dos pecados veniais faz com que nós nos unamos mais a Deus e que nós tenhamos um grande ato de humildade. A gente só consegue progredir na vida espiritual quando nós lutamos contra todo tipo de pecado, porque nós temos a consciência de que qualquer pecado vai me afastar de Deus, seja pouco ou seja muito, né? Mas qualquer pecado me afasta de Deus, e por conta disso nós precisamos lutar e confessar também os nossos pecados veniais. Podemos seguir para o diário. Diário de Santa Faustina, 17:25. Minha filha, da mesma forma que te preparas na minha presença, assim também te confessas diante de mim. Apenas me oculto atrás do sacerdote. Nunca investigues como é o sacerdote atrás do qual me ocultei, e desvenda-te na confissão, como se fosse diante de mim, e encherei a tua alma da minha luz. 112. Nunca poderá ser construído... Só um minutinho, deixa eu comentar sobre isso, a gente continua lendo outro. É muito importante isso, porque é o próprio Cristo que revelou isso a Santa Faustina, né? É continuação do que eu disse ali em cima, né? Nunca investigues como é o sacerdote atrás do qual eu me ocultei. O Cristo se oculta através do sacerdote para ouvir os nossos pecados e nos dar a absolvição. E às vezes nós, diante do nosso orgulho, a gente pensa, não vou me confessar com o padre, porque o padre ele é pecador como eu. Às vezes a gente acaba até julgando, o padre faz isso, faz aquilo. Mas não, meus irmãos, aí na confissão não é o padre, é o próprio Cristo que está presente ali na pessoa do sacerdote para nos escutar, nos acolher e nos dar o perdão. Pode continuar. 112. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grandeza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria, iluminada pela luz do alto. A alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que
o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade. O confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Essa parte aqui, Santa Faustina nos relembra que para que nós possamos permanecer na luta para a santidade, nós precisamos lutar também contra os pecados veniais. O Concílio Vaticano II vai dizer que a vocação universal, a vocação de todos nós é a santidade. Antigamente se tinha muito a ideia de que a santidade era para padre, freira, somente para religiosos, né? Mas de um tempo para cá, graças a Deus, mudou essa visão e nós somos convidados a vivermos a santidade no nosso estado de vida, seja como padre, como freira, como casado. Enfim, todos nós somos chamados a viver a santidade e a lutarmos para ser santos. E para nós sermos santos, é indispensável que nós lutemos também contra o pecado venial, né? No começo ali, ela fala que um grande edifício, se nós rejeitarmos, nós não podemos rejeitar os pequenos tijolos, por menores que eles sejam. Então, nós não podemos rejeitar os pecados, por menores que eles pareçam. Nós precisamos lutar e rejeitar a todos. Sempre nos esforçar para que a gente não peque venialmente, e se nós pecarmos, nos confessarmos, né? É de extrema importância para que a gente possa progredir espiritualmente a confissão também dos pecados veniais. 113. E novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue a força derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se aos grandes perigos da vida espiritual, e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo o que possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças, não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Aqui também nós recebemos 3 grandes conselhos importantíssimos para que a gente possa progredir, para que a gente possa melhorar enquanto cristão, né? Estar aberto à ação de Deus. Quantas vezes nós nos fechamos à ação de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e a gente acaba atrapalhando a ação de Deus em nós. Então, nós somos convidados a estar abertos, a estar sempre em oração, sempre próximo do Senhor, com intimidade, porque quando nós estamos próximos dele, nós damos total abertura para que o Senhor realize a sua obra em nós, a sua transformação em nós, para que ele faça aquilo que é a vontade dele em nossa vida. A obediência, tanto a obediência a Deus, a obediência ao que o Senhor nos pede, quanto a obediência ao confessor, né? Não sei se todos têm a graça de ter um confessor, um diretor espiritual, mas é de extrema importância que sejamos obedientes a estes, né? Pois essas pessoas são conduzidas pelo Espírito Santo para que possam nos conduzir também no caminho. Se você não tem um diretor espiritual, algo assim, é muito importante que nós católicos temos. Ao olharmos a vida dos santos, nós veremos que muitos santos só foram santos por causa
dos direcionamentos que receberam de seus diretores espirituais. Então, procure um bom padre, um padre que vai te orientar dentro da fé católica, que vai te guiar, saber te guiar, para que assim nós possamos progredir, nós possamos evoluir e sejamos obedientes, tanto a Deus quanto ao nosso confessor, e principalmente a humildade. Não tem como a gente melhorar, não tem como a gente caminhar, não tem como nós pedirmos a misericórdia de Deus se nós não formos humildes, né? A confissão é um grande ato de humildade, de reconhecimento da nossa miséria. São Tiago, em sua carta, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Nós possamos lutar e pedir a Deus a graça de sermos humildes, de nos reconhecermos pequenos, e assim confiar plenamente no seu amor e na sua misericórdia. Pode continuar. 263. Veio a semana da confissão, e para minha alegria, vi aquele sacerdote que já conhecia antes de vir a Vilnius. Conhecia-o da visão. Então ouvi na alma estas palavras: Eis o meu servo fiel. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade aqui na terra. No entanto, não me dei a conhecer logo a ele, como o Senhor desejava, e por algum tempo lutei com a graça. Em cada confissão, a graça de Deus invadia-me de maneira estranha. Todavia, eu não desvendava minha alma diante dele, e até pretendia não me confessar com esse sacerdote. Depois dessa decisão, uma terrível ansiedade se apoderou da minha alma. Deus me censurava fortemente. Quando abri toda a minha alma a esse sacerdote, Jesus derramou na minha alma todo um mar de graças. Agora compreendo o que é a fidelidade a uma graça particular e como ela atrai toda uma espécie de outras. Olha que graça esse escrito de Santa Faustina, né? Uma riqueza tremenda, né? Primeiro, ela traz novamente aquilo que nós já falamos da importância do padre, do sacerdote, né? Ele não é o padre, mas sim a pessoa de Cristo. Eu estou frisando bem isso, porque muitos de nós, às vezes, nós nos fechamos para o sacramento da confissão, pensando na pessoa do padre, mas é a pessoa de Cristo. É a pessoa que Cristo designou para que ele, o próprio Cristo, possa escutar os nossos pecados, que a gente não tenha preconceito, não tenha nada, e se derrame no mar da misericórdia de Deus, através da confissão. Nós possamos sempre recorrer à confissão, todas as vezes que nós pecarmos, cairmos mortalmente, nós buscamos a confissão, que a própria Santa Faustina vai dizer ali, que depois, quando ela se abriu, ela recebeu um mar de graças, e é isso que acontece, meus irmãos. Quando nós fazemos uma confissão bem feita, quando nós lutamos para não permanecer no pecado, quando nós estamos ali na nossa batalha, dia após dia, dessa maneira, clamando a misericórdia de Deus sobre nós, buscando viver a santidade, é isso que acontece. É um mar de graças que cai sobre nós. Não tem uma confissão bem feita, é algo de extrema valiosidade, é algo que acrescenta muito, que traz muitas graças, muitas bênçãos para a nossa vida. Muitas pessoas já foram curadas até de alguns problemas que tiveram por conta da absolvição em uma confissão, de tamanha graça que nós podemos receber através desse sacramento. 377. Da Santa Confissão, dela devemos tirar 2 proveitos. Vamos à confissão para sermos curados, para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente, como uma pequena criança. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as suas próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que porém me causa muito, e por isso mesmo devo dizê-lo. Meus irmãos, nós precisamos entender que sem a graça de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. E sem a graça de Deus, a gente não consegue lutar contra o pecado, a gente não consegue resistir às tentações, a gente não consegue nada, né? Tudo é graça.
Somente a graça de Deus pode nos levar a um caminho de felicidade, a uma vida reta, e nós precisamos dessa graça, e só recebe essa graça quem se mostra, quem vive como quem sente necessidade dela. Por isso nós somos convidados a vivermos a humildade, a nos reconhecer pequeno, a viver a pequenez e reconhecer o como nós somos miseráveis, o como nós somos falhos ainda, né? O como nós precisamos evoluir e que sem a graça de Deus nós não vamos evoluir. Que nós sejamos humildes, que nós possamos nos humilhar diante de Deus e permitir que assim a graça dele possa agir em nós. Assim fez Santa Faustina, assim fizeram todos os santos da igreja, até os maiores santos se reconheciam pequenos. Nós somos convidados a fazer isso também, a reconhecer a nossa pequenez e viver pequeno. Só mais um detalhe nesse ponto aqui, né? No começo fala que nós viemos à confissão para sermos curados, né? E eu reforço o que eu disse no número anterior do diário, que muitas vezes nós somos curados através da confissão, seja a cura qual for, entendeu? Nós podemos receber a cura através da confissão, porque ali nós somos lavados pelo sangue de Cristo, e quando o sangue de Cristo nos toca, a gente não continua sendo a mesma pessoa, algo em nós é transformado. 817. Quando comecei a refletir que já não me confessava há 3 semanas, chorei vendo os pecados da minha alma e certas dificuldades. Não me tinha confessado porque as circunstâncias não o permitiram. Quando houve confissão, eu estava de cama nesse dia. Na semana seguinte, a confissão era pela manhã e eu fui antes do meio-dia ao hospital. Porém, esta tarde, Frei András entrou no meu quarto e sentou-se para me ouvir em confissão. Antes disso, não trocamos nem mesmo uma palavra. Fiquei imensamente feliz, porque eu desejava muito me confessar. Desvendei toda a minha alma, como de costume. O padre respondeu-me a cada um dos pormenores. Eu me senti estranhamente feliz por poder dizer tudo. Como penitência, mandou que eu rezasse a ladainha ao nome de Jesus. Quando eu queria apresentar a dificuldade que teria para rezar essa ladainha, levantou-se e concedeu-me a absolvição. De repente, uma grande claridade começou a envolver a sua figura, e vi que não era Frei András, mas Jesus. Suas vestes eram brancas como a neve. Desapareceu imediatamente. De início, fiquei um pouco perturbada, mas em seguida, uma espécie de paz invadiu a minha alma. Percebi que Jesus ouvia em confissão como os confessores, mas durante essa confissão, uma coisa estranha tomava conta do meu coração, e eu não podia compreender, de início, o que isso significava. Lindíssimo relato de Santa Faustina, né? E ela vai dizer que com 3 semanas sem se confessar, 3 semanas, ela chorou vendo seus pecados, né? Muitas vezes nós não vivemos a totalidade daquilo que a igreja pede para que a gente viver, né? A igreja nos pede, em questão do intervalo entre as confissões, né? Tem um mandamento da igreja de nós nos confessarmos ao menos uma vez ao ano, mas isso é o mínimo. Então, nós somos, enquanto católicos, obrigados a confessar uma vez ao ano. Porém, os padres da igreja, eles recomendam que a gente faça isso ao menos uma vez por mês. Entendem que o intervalo de 1 mês para que nós possamos nos confessar é um bom intervalo. Ao menos que a gente peque mortalmente, porque todas as vezes que nós pecamos mortalmente, independente do tempo, nós precisamos correr para a confissão, porque a gente rompe a ligação que nós temos com Deus. Quando eu e você peca mortalmente, a gente não percebe, mas a nossa alma está num estado de inimizade com Deus, porque nós renunciamos a Deus para escolher aquele pecado que nós cometemos. Aquele pecado ofendia muito a nosso Senhor e nós escolhemos. Por isso que todas as vezes que nós pecarmos mortalmente, que nós pecarmos contra os 5 mandamentos da igreja ou contra os 10 mandamentos da lei de Deus, nós precisamos nos confessar. Santa Faustina é uma santa extremamente virtuosa, com pouquíssimos pecados durante toda a sua vida. Ao analisar 3 semanas de sua vida, ela chorava. E nós muitas vezes passamos meses e meses e nem sequer pensamos em confissão. Então é necessário que a gente tenha uma grande frequência na confissão.
São Padre Pio, ele dizia que é impossível uma alma se manter longe da confissão por 7 dias. São Padre Pio dizia isso, porque ele reconhecia a necessidade de sermos frequente neste sacramento. E quando eu não estou com a confissão em dia, eu não posso comungar, eu não posso receber o corpo e sangue de Cristo, aí eu não permito que a graça de Deus haja em mim. Por conta desse estado de inimizade, se eu estou em pecado mortal, eu não posso receber a Sagrada Comunhão. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, no capítulo, 1 Coríntios 11, versículo 28, ele vai dizer: portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe da própria condenação. Veja a gravidade do que São Paulo está nos alertando. Quando nós comungamos em pecado mortal, nós estamos comungando da própria condenação. Comungar em pecado mortal é um pecado gravíssimo, chamado sacrilégio. E nós ofendemos muito ao nosso Senhor quando nós o cometemos. Por isso, nós precisamos uma grande frequência de confissão. Quando nós pecarmos mortalmente, nós precisamos recorrer à confissão, recorrer ao sacerdote e ali confessar os nossos pecados, para que a gente possa estar sempre em de graça e assim progredir na nossa vida espiritual. Meus irmãos, o sacramento da confissão é o sacramento da misericórdia. A confissão é o tribunal da misericórdia. É o único tribunal onde a gente se declara culpado e a gente é absolvido. A gente assume a culpa pelos nossos erros e então nós somos absolvidos, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos limpos de toda essa sujeira para que nós possamos recomeçar, que nós possamos ter uma grande frequência de confissão, nos confessar sempre, assim como os santos fizeram, como Santa Faustina fez, como nós somos convidados a fazer. Que nós possamos sempre estar com essa prática em dia, para assim, um dia, podermos estarmos no céu. Porque se a gente não se confessar frequentemente, dificilmente nós conseguiremos a graça da salvação. É isso. Chegamos aqui à nossa partilha, e é o momento em que nós damos oportunidade de alguns apóstolos estarem contribuindo com a sua posição sobre a nossa lição. A primeira que nós partilha é: devemos confessar todos os pecados ou somente os pecados graves? Eu chamaria a Vânia, né, Vânia, para dar uma faladinha para nós, sucintamente. Boa noite a todos. Obrigada, Pipe. Eu vou começar me reportando à lição 39, onde no diário de Santa Faustina, no 1728, Jesus pede a Santa Faustina que escreva: sou 3 vezes santo, abomino o menor pecado. Então, isso aí me fala muito ao coração que os pecados veniais, nós não podemos fazer deles segredo, um segredo que vai aumentando, porque isso nos leva ao pecado mortal. A gente vai criando aqueles pecadinhos de estimação, coisas que guardamos para nós e que acabam virando um pecado mortal. O Padre Léo costumava dizer o seguinte, que a confissão é o único tribunal que existe que nós entramos nos acusando e que saímos perdoados. Então, esses pecados veniais, quando nós nos acusamos também deles, nós somos perdoados, e eu acho que com esse perdão a gente se liberta muito de cometê-los novamente. E por isso eu acho importante que os pecados veniais também sejam falados, sejam acusados
durante a confissão. Existe um salmo, o Salmo 50, que diz o seguinte: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa. O resto, o vosso julgamento. Essa é a minha partilha de hoje. E eu acho esse salmo um salmo muito lindo e que nos traz uma lição muito grande para as nossas confissões, para os nossos pecados. E é isso que eu gostaria de falar a vocês. Muito obrigada, Vânia. Deus te abençoe, minha querida. Acho que agora a segunda partilha e a terceira nós vamos deixar a cargo da Vera. Devemos confessar somente, genericamente, os pecados? Ou devemos também confessar a quantidade dos pecados graves? Quais são as atitudes necessárias para uma boa confissão, conforme o Diário 113? Boa noite, Vera. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, a Fifi. Boa noite a todos os meus colegas apóstolos eucarísticos, né? Diante da linda explicação do João, que eu acho que o Espírito Santo, assim, ó, estava entre eu e ele, porque tudo que ele falou, talvez eu vá repetir, né? Mas é uma coisa que a gente vai conforme o Espírito nos leva a responder. Bom, em primeiro, precisamos discernir o pecado grave do venial. E na aula anterior, foi muito bem explicado sobre essa diferença. E é necessário, ao nos examinarmos com humildade, para que no momento da confissão, confessamos realmente a nossa falta. E não apenas desabafar nossos problemas, buscando cura psicológica, ou falar dos pecados do nosso colega, do nosso marido, do nosso filho, mas verdadeiramente nos examinarmos a nossa alma diante de Deus. Às vezes, a gente demora em nosso coração a admitir o nosso pecado grave. Mas quando reconhecemos, devemos imediatamente buscar o sacramento da confissão. Relatar ao sacerdote, mesmo que para o nosso tempo tenha levado até uma vida para o reconhecimento, pois no sacerdote está o próprio Cristo. E ele nos espera a vida inteira para a gente pedir perdão. Quando tenho a consciência que meu ato, contrário à vontade de Deus, seu amor e mandamentos, continua ofendendo a Deus, resolvo assumir as ofensas, sendo veniais ou graves, afasto a misericórdia de Deus, que me convida a buscar seu perdão através do sacramento da confissão. Reconhecer também é uma graça da misericórdia do amor de Deus. A dor da consciência do pecado e da fraqueza em não querer a reconciliação com Deus, na renúncia de nossas escolhas terrenas, é muito dolorosa. O risco de sermos pegos através da morte para a vida eterna, sem essa preparação, atemoriza os corações que já entendem o amor de Deus, mas que, devido às carências afetivas, deram vazão a escolhas pessoais, esquecendo que o espiritual está acima de tudo, pois é o nosso primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, em todo o teu amor e entendimento. Por isso, é urgentíssimo, necessário abrirmos nosso coração com arrependimento sincero para nos libertarmos do pecado que nos impede de buscar a Deus. Jesus, como homem, compreendeu e vivenciou nossos sentimentos, dificuldades, para que todo o seu amor nos resgatasse para a pátria celeste. Nossa Senhora também foi humana e foi difícil a caminhada com seu filho quando presenciava o fechamento dos corações das pessoas a seu filho.
do seu filho, e fez com que se aproximasse, mas nem isso fez com que ela se aproximasse da ofensa a Deus. Mas, compreendendo as limitações humanas, nossas, ela orava por todas as gerações que traziam a falta de amor e de fé. Por isso a frase, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque Deus fez em mim maravilhas. Sim, a terceira, né? Sinceridade, franqueza, humildade e romper com o orgulho, que é a pedra que atravessa nossa alma, para não sermos obedientes à vontade de Deus, e buscar o sacramento da confissão em toda a sua plenitude da graça misericordiosa em nossas vidas. E concluindo, reforço o que o João falou. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito e arrependido, sem receber a absolvição sacramental, não pode comungar. A Igreja pede que, pelo menos uma vez ao ano, devemos buscar o sacramento da confissão. E mais importante que tudo isso, é o firme propósito de não pecar mais, através da vigilância diária das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos erros, e revestirmos de humildade para não deixar de lado, não vou pensar nisso, não. A gente tem que reconhecer que a gente erra, peca, que é fraco, mas que, acima de tudo, Deus é muito misericordioso, é muito amor. É essa que eu tenho a partilha para dar para vocês. Um grande abraço. Amém, Vera, amém. Muito obrigada, Vera. Eu queria saber, o Gilberto parece que ergueu a mão, você quer fazer alguma colocação, Gilberto? Boa noite a todos. Eu queria só tirar uma dúvida que me aconteceu há poucos tempos atrás, quando eu achei que fazer uma confissão, que eu havia sempre confessado mal. Não confessado todos aqueles, até por uma questão de preparação e de cabula mesmo, né, diante do padre. Aí, então, eu resolvi fazer e fiz uma listagem daquelas lá das quebradas, lá de trás, que vinha assim massacrando. Aí, para minha surpresa, o padre disse, mas os teus pecados passados já foram perdoados. Eu digo, mas não, mas eu peguei um estudo que alguém me achou, do Robert Ross, que me deu um questionamento lá, dos pecados que deveríamos confessar, que aqueles que não foram confessados, que deveríamos confessar. Não, mas se tu já confessou uma vez, estão perdoados. E aí? Então, eu deduzo que tem muita gente no pecado, né? Porque, de acordo com o que eu estou vendo aqui, que tem que ser confessados, todos, né? E revisados, eventualmente. Num contexto geral, eu vejo que tem muito cristão. Gilberto, tu me permite? Me permite te ajudar a responder? É que assim, quando a gente repete um pecado em confissão, tá? É que para nós mesmos, nós não nos perdoamos de ter ofendido a Deus. E às vezes essa demora interior, ela vai anos até que tu realmente assume assume a tua culpa, aceitando o perdão de Deus. Então, na realidade, quando tu confessa, tá, mas eu já confessei, o sacerdote já foi perdoado, mas é que para ti o reconhecimento que o pecado foi tão grave, a ofensa foi tão grave a Deus, que tu sente a necessidade de pedir perdão novamente. É esse o meu entendimento, não sei se todos concordam. Sim, o que a Vera está dizendo pode até ser, Vera, porque a gente às vezes fica acusando a mente da gente, né? Você tem um pecado, você confessou, o padre perdoou, passa tempo e às vezes você lembra dele, você está ali pensando, o que está acontecendo? Será que Deus me perdoou? Porque a gente, às vezes, como você disse, às vezes a gente acha que o pecado não foi perdoado, mas se já foi falado, pelo que eu compreendo, porque eu já ouvi também os padres falaram, depois o padre Marcos pode completar para nós, que eu sei que ele está presente, mas quando você confessa o seu pecado, ele já foi apresentado perante Deus, né? E eu queria ver, assim,
Padre Marcos quer fazer uma colocação, ou então o João quer voltar a fazer o seu arremate do seu pensamento? Só concluindo, eu achei muito bom que você disse, que a Vera disse também, né? Mas quando nós confessamos um pecado, ele é totalmente perdoado, né? Nós podemos voltá-lo a confessar novamente, tanto que a igreja recomenda uma prática que nós passamos em determinados momentos algo chamado confissão geral. Então, por mais que eu me confesse de intervalos de tempo, às vezes fazer uma confissão de todos os pecados da minha vida, né? E isso, por um lado, é muito bom, porque às vezes eu confessei algo e não lembro se eu confessei ou se eu não confessei, né? Não há problema nenhum em eu repetir um pecado na confissão, né? O problema está em não confessar. Então, aí nessas confissões eu acabo confessando e falando todos os pecados, e aí sim recebo a absolvição, né? Nós recebemos o perdão quando nós confessamos, nós, diante do Padre, nós expomos os nossos pecados, e aí ele nos dá a absolvição. Agora, se a gente deixou de falar, por mais que não tenha sido voluntariamente, a gente recebe o perdão, a gente é perdoado, mas na confissão seguinte, nós precisamos confessá-lo quando a gente lembra. Acredito que seja isso, Gilberto. O padre está aí, se o padre puder fazer um comentário. Não sei se o padre Marcos também está falando, padre. Boa noite a todos, parabéns, João Vitor, e a Vânia, que falou, e também Vera Maria, a Fifi, boa noite. Sim, vocês têm respostas são certas. Se a gente confessou uma vez pecado, arrependido, foi perdoado, mas, como Vera disse, às vezes a gente não se perdoa assim, e se lamenta e recorda as suas sujeiras, e pode servir como, digamos, um ato de penitência de novamente, para se humilhar, mas a gente não. E se existe agora em confissões gerais, em voga muito lá, temos um santuário na Polônia que é muito concorrido, o retiro para pessoas com confissão geral, né? Pessoas sentem necessidade quando amadurecem na fé e começam a ter maior consciência do seu passado, querem se assim purificar e realmente mais uma vez fazer uma geral, né, na sua vida. Mas também demasiadamente se sempre girar em torno do pecado não faz bem, né? Uma vez perdoado, Deus me perdoou, vou para frente, tá bom? Parabéns para vocês. Saúde o diácono Dário, que está participando junto conosco. Está conosco aí. Ele atendeu prontamente seu convite, viu, padre? Diácono, o senhor quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Fique à vontade, aqui todos somos irmãos, viu, tudo? Não. Abre o seu microfone, diácono. Eu quero agradecer a acolhida de todos, principalmente a do padre. Deus os pague, viu? Eu sempre muito bem-vindo, diácono, muito bem-vindo, viu? Acho que então nós estamos já no nosso horário, né? Oi. Eu queria agradecer muito o João Vitor por ter atendido o nosso pedido. Ele é novo entre nós, viu, padre Marcos? Está chegando novo para nós. Ele já deu uma bela apresentação, uma explicação muito clara, muito concisa, tudo que nós precisamos saber. Eu agradeço de coração. E quero sempre que você esteja presente conosco, viu? Ouvindo você. Alguém está falando alguma coisa? Agradecer a presença do diácono, que vai começar conosco, a presença do padre Marcos. Eu agradeço, padre Marcos, eu sei que o senhor está se cuidando aí, eu também estou. E a gente vai, né, levando conforme a vontade de Deus. Agradecer a presença de todos, o carinho do Claudinei de estar nos ajudando a fazer nosso cenáculo, a Vânia, que fez as suas colocações, a Vera, a Gislene, que foi nossa leitora, né? Agradecer as meninas do terço, a Ruth, a Verônica, a Socorro, a Maria, a Cleusa, a Soninha, que tem nos dado tanto amor, tanto carinho,
tanto momento de reflexão. Agradeço de todo o coração a presença de todos vocês. Agora sim, eu pediria ao Padre Marcos que possa nos dar a bênção, e depois nós vamos abrir os nossos microfones para poder falar um pouquinho todos nós, viu? Abre seu microfone, Padre Marcos. Já abri, sim. Eu não escutei a leitora agir, tá? Parabéns para você também pelas mensagens que você envia, e parabéns a todos pela participação. Estamos de novo sendo testados pelo vírus, né? Assim como a nossa vida, né? A gente já larga do pecado, o pecado volta, também, né? Vírus também faz esses caprichos, mas nós vamos nos entregar sempre confiando na misericórdia de Deus e pedir, né, vocês que se preparam para retiro, né, que Deus abençoe todos vocês. E confiamos na misericórdia, sempre aproximando-nos desse tribunal, onde saímos sempre perdoados e arrependidos profundamente. Concentramos-nos na graça que vamos receber e na alegria que vamos causar para os céus, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. E hoje, São Justino, mártir, que sem hesitação desafiou o procurador romano e disse que tem certeza, quando ele falava, você tem certeza da ressurreição, que quando você morrer, você vai ressuscitar? Sim, tenho certeza absoluta, né? Que tenhamos esta fé, que como hoje a leitura também falou, que a nossa vitória está, a fé é que vence, a vitória que vence o mundo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigada, Padre Marcos. Falar todo mundo para abrir o microfone e falar um oi, né? Obrigada, Padre Marcos. Boa noite. A benção, Padre Marcos. Boa noite. Obrigada, aparece sempre, viu? Obrigada, João Vitor. Oi, João Vitor. A gente Eu que agradeço. professor de Presidente Prudente. Foi maravilhosa a sua explicação. Uma vez. Eu que agradeço. Lourdes, Lurdinha. A Lourdinha está sempre conosco. Sua bênção. Gilberto. Padre Marcos, que bênção. Gilberto, com sua voz de repórter, de leitor da televisão. Jornalista. Vamos se encontrar aqui em Londrina, então. Se tiver tempo, eu vou aí também, viu?